Chego a casa da escola, tenho fome. Prato do dia, o mesmo de sempre, telemóvel. As primeiras dentadinhas alegram sempre o dia. As seguintes ainda vão bem. As depois já sabem a escola. E era assim que eu escrevia no meu blog, que nunca existiu. Se achas que este texto foi bom, então não te preocupes, porque daqui a pouco vamos ver uma carrada de exemplos péssimos de frases que eu escrevi e de que não me orgulho nada. E vão ser exatamente esses erros aqueles que tu vais querer evitar. É como se costuma dizer: os inteligentes aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. E é isso que vamos fazer hoje. É verdade, o minimalismo está em todo o lado. E é exatamente o minimalismo aquilo que te vai fazer escrever melhor. Mas afinal, o que é que o minimalismo tem a ver com escrever melhor? Ora, basta pensar. Para que é que nós escrevemos? Qual é que é o nosso objetivo? Ora, nós escrevemos para comunicar, para explicar o nosso ponto de vista a outra pessoa, que é para que essa pessoa possa ver o mundo através dos nossos olhos. Ou seja, de certo modo, escrever bem é explicar bem. Ou seja, os bons escritores são bons explicadores. E é aqui exatamente que entra o minimalismo. Porque uma boa explicação é o quê? É uma explicação simples. Por isso, um texto bom é um texto simples. Mas afinal, como é que nós conseguimos fazer um texto simples? É exatamente para isso que nós temos as 7 dicas minimalistas. Let's go! 1. Não uses mais palavras quando poderias usar menos. Quanto menos palavras a nossa frase tem, mais clara é a mensagem que estamos a passar. E afinal de contas, isso é que importa. Por isso, onde puderes cortar palavras, corta. E onde puderes substituir mais palavras por menos palavras, então ótimo. Por exemplo, olhem bem para esta miséria que eu escrevi há uns anos. Diria que tudo começou com 3 pilares que fundamentalmente definiram a minha ação até agora. Ora, qual é que é o problema? Está aqui uma carrada de palavras a mais. Diria que eliminamos logo isso, porque isso não nos está a dizer nada. E depois aquele fundamentalmente. Isso também não está a dizer nada. Adeus. E pronto. O que é que ficamos? Ficamos com: tudo começou com 3 pilares que definiram a minha ação até agora. A mensagem está muito mais clara e nós percebemos muito melhor aquilo que estou a dizer. 2. Não uses palavras mais longas quando poderias usar palavras mais curtas. A ideia é exatamente a mesma. A mensagem fica mais curta, ou seja, fica mais clara. E de certo modo o texto também flui melhor. Por exemplo, é algo que varia substancialmente de pessoa para pessoa. Ora, este substancialmente é uma palavra longuíssima e está aqui a dificultar a nossa compreensão. Por isso nós substituímos por uma palavra mais curta. Por exemplo, muito. E como é que fica então? É algo que sem dúvida varia muito de pessoa para pessoa. Ora, já soa infinitamente melhor. Mas já agora, era sequer necessário ter este muito? Se calhar até podíamos tirar. É algo que sem dúvida varia de pessoa para pessoa. Ora, a ideia ainda está mais clara. E já agora, este sem dúvida é mesmo necessário? Eu acho que não. Por isso, como é que fica? Isto é algo que varia de pessoa para pessoa. E pumbas, a nossa mensagem está muito mais clara e nós percebemos realmente o que a pessoa está a tentar dizer. 3. Não uses palavras chiques, técnicas ou especializadas. Durante muito tempo eu vivi na ilusão de que era usando palavras caras que eu iria impressionar os professores. Tanto que eu utilizava dicionários de sinónimos exatamente só para ir buscar as palavras mais caras para ter aqueles pontinhos extra. O problema é que as palavras caras não impressionam ninguém e só tornam a escrita mais complicada. Isto para não falar que corres o sério risco de a pessoa não perceber aquilo que estás a dizer. E isso é a pior das hipóteses. Por exemplo, eu cometi este erro num exame de português, em que eu decidi escrever a palavra mutuamente exclusivos, que é um conceito muito utilizado em matemática para dizer duas coisas que não podem acontecer ao mesmo tempo. Conclusão, o professor que estava a corrigir não conhecia esta palavra e pronto,
Pumbas, risco por cima. Aquilo que eu pensava que me iria dar mais pontos ainda acabou por me tirar pontos. Epá, perfeito. Por isso, qual é a lição? Não uses palavras chiques, em vez disso explica a mesma coisa, mas por palavras simples. 4. Elimina as frases que não dizem nada. Isto são aqueles clichês, aquelas frases vagas que realmente não dizem nada e que deixam só o leitor a ver navios. Algumas das misérias que eu escrevi era, por exemplo, porque me alargaria os horizontes. Ou então, para aproveitar ao máximo o meu potencial. Ora, isto parece soar tudo muito fantástico, mas o leitor não percebe nada. Ser mais específico. Alargar os horizontes como? Ou então aproveitar o teu potencial como? Nós cometemos muito este erro quando metemos uma lista de adjetivos. Aquilo que eu gosto de chamar a pornografia de adjetivos. Por exemplo, aquela paisagem era verdejante, refrescante, relaxante, bonita, bela, extraordinária, fantástica. Tu acabaste de dizer tanta coisa, mas ao mesmo tempo tu não disseste nada, porque o leitor fica a perceber o mesmo. Ser mais específico. Como é que a paisagem é bonita? O que é que torna a paisagem relaxante? O que é lá que a torna refrescante, bonita, relaxante, refrescante? Isso é que eu quero saber. 5. Não uses frases longas, usa frases curtas. Certamente um estudante do secundário ainda não possui o conhecimento nem a maturidade necessários para dar jus a toda a importância que a matemática teve e continua a ter nas nossas vidas. Epá, de certeza que já percebeste qual é que é o problema das frases longas. É que é muito fácil tu te perderes. É que isto é tanta informação que tu não consegues captar nada. O leitor chega ao fim da frase e fica na mesma. Já não se lembra do que é que acabou de ler. Por isso, o melhor, aquilo que não há nada que enganar, é escrever frases curtas. Se te lembras daquela introdução, como é que eu tinha escrito? Chego a casa da escola, tenho fome. Prato do dia, o mesmo de sempre. Telemóvel. Como vês, é sempre tal, frase curta, e acaba por ser muito mais fácil de perceber o que se está a passar. 6. Não uses frase passiva, usa frase ativa. As frases ativas são muito mais naturais e muito mais entusiasmantes, porque é a maneira como nós pensamos sempre. É alguém a fazer alguma coisa, em vez de ser alguma coisa a ser feita por alguém. Por exemplo, em vez de escreveres o homem foi mordido pelo cão, que é um bocado seca e pouco natural, o que é que tu escreves? O cão mordeu o homem. É uma linguagem muito mais viva, muito mais entusiasmante e ainda é mais simples. Por isso é muito mais fácil o leitor perceber. E também ele consegue verdadeiramente imaginar o que se está a passar. E claro, isso é que interessa. 7. Quebra qualquer uma destas regras antes de sacrificar a compreensão do leitor. O mais importante é sempre o leitor perceber aquilo que estamos a dizer. Por isso também há que ser minimalista no minimalismo. Se para o leitor perceber melhor for preciso colocar mais palavras ou mais frases, ou mesmo clichês, o que duvido, então coloca. Porque o mais importante é sempre o leitor. Mas se nós já vimos tantas coisas que nós não devemos fazer, então afinal o que é que nós devemos fazer? Na verdade, um bom texto só precisa de 3 coisas. Um sujeito, uma ação e conectores. Ou seja, tu queres ter sempre alguém a fazer alguma coisa ou que leva alguém a fazer alguma coisa porque alguém fez alguma coisa, mas entretanto alguém fez alguma coisa e no fim ninguém fez nada. Esta é a linguagem mais simples, natural e entusiasmante. Por isso tem tudo para se tornar num texto fantástico. Se tu souberes escrever boas frases ativas com um sujeito e uma ação e depois conseguires ligá-las com conectores, então não precisas de mais nada. Mas se mesmo assim ainda estás com dificuldade em tornar a tua escrita mais natural, eu tenho um truque para ti. Tenta apresentar aquilo que escreveste. Ou seja, lê aí 2 ou 3 frases do teu texto e depois vais tentar apresentar aquilo que leste, como se estivesses numa apresentação oral. E depois o que é que vais ver? Tu vais ver que vais transmitir exatamente as mesmas ideias, mas de uma forma muito mais natural. E magia, já tens aí o teu texto perfeito.
Mas eu tenho muitos mais truques fantásticos de escrita para partilhar contigo. Por isso, se tu queres mais vídeos como este, então deixa nos comentários. E se tens outras sugestões de vídeos, então também coloca nos comentários. Se gostaste deste vídeo, muitos mais estão a caminho, por isso não queres perder nenhum, subscreve no canal e clica no sino. Não te esqueças de colocar gosto e, como sempre, vemo-nos nos comentários. Hasta luego! Adiós!